Tá na tela a nossa escalação, né, da seleção brasileira, né? A formação treinada por Fernando Diniz, né? A gente, claro, não sabe se de fato vai ser a que estará em campo contra a Colômbia, mas está no detalhe aí, ó. Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, André, Bruno Guimarães, Rafinha Martinelli, Vinícius Júnior e Rodrigo. Você gosta, Giovana Kiel, dessa escalação? A gente até ontem no De Placa fizemos a nossa, né? Tava com o Ricardo Martins, com o Formiga e também com a Bianca Molina. E o Rafinha não aparecia, né? Na nossa, né? O Rafinha não aparecia, aparecia o Hendrick, né? Quero te ouvir, Gi. Você gostou? Te apetece essa formação ali com 4 jogadores, enfim? Então, eu tenho minhas dúvidas se vai dar certo essa dobradinha aí entre Martinelli e Vini, porque os dois têm a mesma característica, os dois são pontas, né, pela esquerda, e tem a mesma característica de levar muito, explorar muito o corredor, e aí como é que vai fazer, né? Acho que um vai ter que, quando um explorar o corredor, o outro vai ter que puxar mais para o meio, então a gente precisa ver se isso vai de fato funcionar. O Martinelli no Arsenal, ele tem feito uma dobradinha muito boa com o Rice, mas aí o Rice é um jogador que puxa mais pelo meio. Então, se o Vini conseguir fazer esse tipo de coisa, também puxar mais pelo meio para tabelar com o Martinelli, acho que pode dar bom. Mas essa é a minha única dúvida. O Rafinha eu gosto muito porque ele tem correspondido bastante com a camisa da seleção brasileira. Oi, Rodrigo. Foi Fragoso, Posso agregar para você aqui, então. Ontem a gente pôde acompanhar 40 minutos da atividade e, como se imaginava, né, a equipe fazia movimentações, dentre as quais, em muitas ocasiões, o time buscava a superioridade numérica pelo lado do campo, ou seja, todo mundo se deslocava para o lado esquerdo ou todo mundo se deslocava para o lado direito. Isso aconteceu algumas vezes e, com isso, os pontas também se deslocavam para o lado em que a jogada acontecia. Então, essa movimentação deve rolar sim, tá, Giovana? Uma coisa que a gente reparou bastante na seleção brasileira nos últimos jogos foi que muitas vezes se tentava muito jogo pelo meio e o meio estava muito marcado, principalmente contra a Venezuela. Isso foi algo que impactou diretamente no Brasil ter dificuldade na criação, porque no meio era onde as linhas estavam mais compactadas da Venezuela e faltou ter mais profundidade. Então acho que nesse sistema, e pelo que o Fragoso falou, a gente vai ter mais profundidade e talvez mais facilidade para criar jogadas de perigo. A gente escutou ali o Fragoso dando uma olhadinha para trás e falando ali, tá vindo e tal, então a gente tá de olho, tá? Porque daqui a pouquinho pode pintar o Fernando Diniz e também o Alisson na entrevista coletiva, mostraremos ao vivo aqui no De Placa. E aí, ô Simões, assim, é uma seleção, por um lado é interessante, né? Porque são caras novas e a possibilidade de muitos desses continuarem na seleção. Óbvio que pode até ser coincidência em cima daquilo que o Mauro perguntou. Ele falou, pô, vocês entendem que de repente o Diniz pode até se sentir um pouco mais confiante por conta do título da Libertadores, só que ao mesmo tempo ele foi forçado a mudar. Só que é uma mudança que parece que é a cara dele, né? É uma escalação que de repente a gente estava querendo ver já anteriormente, né? Eu vi duas comparações. Imagem do treino de ontem, tá, gente? Eu vi duas comparações. É ao vivo agora? É ao vivo? Treino de hoje de manhã, perfeito. Obrigado. É uma imagem recuperada de algum momento. Não, porque tivemos treino ontem. Estão vendo ali o Rivelino, eu acho que não é bem... Não, treino hoje de manhã. Obrigado, Ricardo Siqueira. Eu vi duas comparações, a galera fazendo muito duas comparações. Uma com o 4-2-4 do Fluminense, só que tem uma diferença muito grande. Que no 4-2-4 tem 2 centroavantes, não só um. Tem o Cano e o John Kennedy. Então eu acho que já é muito diferente por causa disso. O Vini e o Rodrigo não são nada centroavante, pelo menos em características. E a comparação de Vinícius e Rodrigo no Real Madrid, que eles têm feito dupla de ataque e tudo mais, ok. Mas o Vini com muita liberdade para ir para a esquerda aliás, o Vini passa mais tempo na esquerda do que mais centralizado ao lado do Rodrigo. Coisa que não vai dar para ele fazer porque tem o Martinelli. Se eles ficarem muito abertos, se o Vini ficar muito aberto, ele tem uma tendência de bater cabeça com o Martinelli ali. Então acho que vai ser uma coisa diferente do que a gente tem visto do Vini e do Rodrigo no Real Madrid e do Diniz com o 4-2-4 do Fluminense. Tem que ver se vai dar certo. Assim, eu acho que, obviamente, é um time que tem talento para dar certo, de sobra. Esse quarteto de ataque, todo mundo é muito bom, mas tem essa preocupação, né? Muito pouco tempo de treino, jogadores fazendo funções diferentes. Os 2 melhores jogadores da seleção, para mim, fazendo funções... Tudo bem, o Rodrigo no Real Madrid, acho que se aproxima mais o que ele tem feito no Real Madrid do que ele vai fazer nesse time aí. Mas o Vini eu acho que vai ser bem diferente. E o Vini tem uma característica muito importante, né? De velocidade, de drible, de progressão. E eu tenho medo dele ficar meio encaixotado ali pelo meio e o Martinelli tirando um pouco o espaço do Vini. Eu acho que é uma coisa, é meio perigoso.
Tá. Mas eu acho legal, assim, eu acho legal você ver um time totalmente diferente, com jogadores jovens. Fala aí, Rodrigo. Legal vocês irem colocando isso, que a gente vai apresentando que a gente pôde assistir ontem, tá? Em relação ao Vini Júnior, o Vini e o Martinelli, em algumas ocasiões dos exercícios propostos pelo Fernando Diniz, trocavam de posição. Então a gente pôde observar, por exemplo, o Vini Júnior pegando uma bola no mano a mano pela esquerda, depois de uma construção da seleção de trás do meio-campo, e ele pega essa bola no mano a mano, aberto pela ponta esquerda com o Martinelli por dentro. A gente pôde observar uma saída de bola em que a seleção brasileira fica bastante compacta para gerar boas opções de passe, e o Martinelli é quem cai por dentro, com o Vini sendo o homem de frente para puxar velocidade. Inclusive, se não me falha a memória, ele faz esse gol na atividade. Então, o que dá para destacar é isso, a mobilidade que esse quarteto ofensivo mostrou ontem é justamente para bagunçar a linha adversária, tendo essa proposta de ter 4 homens à frente com movimentação e troca de posições. Então, o Vini Júnior pode aparecer em alguns momentos, sim, na posição em que nós estamos mais habituados a observar, de fato como um ponta com o Martinelli por dentro. Essa troca pode acontecer. O Mauro, claro que assim, a gente está falando de um jogador fora da curva, 2 jogadores fora da curva, né? Que é o Martinelli e também o Vinícius Júnior, né? Só que a gente sabe que treina uma parada, o jogo é outra coisa, né? Até porque tem um adversário do outro lado, tem um técnico que pensa também, bons que propõe, enfim. E esse movimento, às vezes acontece em alguns clubes, a gente viu bastante nessa temporada. Você tem 2 caras muito bons, só que de repente eles estão concorrendo, né? Hoje, caso não dê certo essa estratégia, quem tem que ser mantido como titular o ponto esquerdo da seleção? Vinícius, é mais desequilibrante. Indiscutível. Mas é interessante isso que tudo está sendo falado, a partir do que falou a Giovana. Assim, se você pegar o mapa de calor dos jogos contra a Venezuela e o Uruguai, que foram ruins, ambos, cada um nas suas características, ao mesmo tempo teve as ideias do Diniz muito plantadas. É só pegar o mapa de calor. É uma área anecúmena à direita, absolutamente vazia à ponta direita, porque havia aquela aglomeração que é a ideia de jogo do Diniz. Você pode gostar, pode não gostar, pode discutir se vale ou não. Isso que foi bem explicado também, muito bem observado pelo Fragoso nos treinos, faz parte dessa ideia de dinizismo, sim. O Diniz é capaz de botar 11 pontos esquerdas, assim, e faz parte da cabeça dele. Não necessariamente está valendo, a gente precisa saber jogar. Então, tem muito a ver com a ideia de jogo. É como destacou a Giovana, nenhum tempo para que haja um entendimento pleno disso. Mas, de repente, rola. Até porque, sobretudo no caso do Rodrigo, o Rodrigo roda o ataque inteiro. O Vinícius está rodando um pouquinho mais, até para as mudanças táticas no Real Madrid a gente está vendo. O Martinelli nem tanto, e não é crime também, ser um cara mais aberto, mais funcional, posicional, aberto por ali e tal. E o Rafinha, por característica, a direita e a esquerda tem dificuldades, e insisto sempre, o cara que joga pelas 2 pontas é ótimo, que não joga de um lado só. O Messi. Gente, quantas vezes o Messi foi para a ponta esquerda na vida? Alguém lembra de algum lance? Agora quer jogar? Não vai. E no caso específico não precisa. Mas enfim, não estou falando que ninguém é do nível, né? Mas enfim, pela ideia, concepção do Diniz, está valendo. Agora, realmente só na prática. E outra coisa, se não rolar em 45 minutos em Barranquilla, se não rolar o jogo inteiro, também não significa dizer que está sepultada a ideia. Porque, insisto, o maior Brasil de todos os tempos, a maior seleção de todos os tempos, a de 70, com o Jair, com o Gerson, com o Tostão, com o Pelé e Ribelino, eles não queriam aquele time. O Zagallo tinha dúvidas daquele time e virou o maior time do mundo, porque também teve um mês de treino. Exato. Então, falando de Jairzinho, Gerson, Tostão, Ribelino e Pelé, e, respeitosamente, nenhum desses está no nível. E lá vem o velho saudosista, já está o Formiga dando... Sim, tenho saudades dos Beatles, por exemplo. Aliás, a música é muito bonita, a música nova também, a última. Beijo, tchau e boa noite. Não, mas aproveitando e metendo... Você ia falar alguma coisa, Gi? Não, eu só acho que o Vini não é inquestionável pelo futebol que o Martinelli tem apresentado e pela falta de futebol que o Vini tem apresentado na seleção brasileira. Eu acho que o Vini até tem mais qualidade do que o Martinelli, mas não é isso que a gente tem visto na prática muitas vezes. Inclusive, eu coloco os jogos sequenciados do Sevilha, que foram uma ótima comparação, porque a gente teve o Sevilha atuando no fim de semana contra o Real Madrid, então o Vini enfrentou o mesmo time, e a repetição do Sevilha foi... a repetição da escalação do Sevilha aconteceu na rodada da Champions, que foi o jogo seguinte do Sevilha, e o Sevilha enfrentou o Arsenal e o Martinelli simplesmente destruiu o jogo. Então, nos 2 jogos, né? Comparação. No outro jogo depois, o jogo da volta, também ele arrebenta. Mas só comparando que é o mesmo time, entendeu? Exatamente o mesmo time, porque a mesma escalação foi
utilizada contra o Real Madrid no fim de semana, e no meio da semana, diante do Arsenal, foi exatamente a mesma quem escalação. ganhou foi o Martinelli, digamos, no confronto quem teve a direto. melhor atuação, inclusive na ponta esquerda, foi o Martinelli. Eu fiz essa pergunta pro Mauro, porque ontem até a gente falou assim, pô, o Rodrigo tá jogando toda essa bola toda pra estar na seleção brasileira? Eu até falei ontem, pô, eu não teria convocado. E depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas vai chamar quem também, né, cara? Exato. Não tem ninguém que tá na concorrência, Seleção né? não é tão momento assim, tem um lugar vago. Eu ia E falar outra, isso. tem caras que tem nome. Por exemplo, sei lá, se o Neymar tiver à disposição, Não, acho que é questão de nome, eu acho que é questão de potencial de cada jogador, assim. Então, Experiência. eu sei que o Vinícius, no máximo que ele pode atingir, ele é um jogador nota 9, sei lá. O Martinelli é um jogador nota 8, 7,5, no máximo que ele pode atingir. Acho que hoje o Martinelli talvez esteja atingindo o 7,5 dele e o Vini tá no 7 dele. E aí, beleza. Só que eu acho que assim, se fosse a Copa do Mundo amanhã, a oitava de final da Copa do Mundo, beleza, joga quem tá melhor. Aí não concordo com isso. Joga o Martinelli. Só que eu acho que você planejando Então, um time, Copa do Mundo eu já pensando... penso. então, pensando numa Copa daqui a 2, 3 anos... Copa, o Martinelli. Fez uma boa Copa. Sim. Pensando daqui a 2, 3 anos, eu acho que você tem que pensar o seu time, preparar o seu time com os melhores Exemplo disso, né, potenciais Simões, que você em tem. relação a toda a mudança que ocorreu. Sim, exato. E aí, por exemplo, a gente pode falar do Endrick, que se você questiona, falaremos. fala, cara, o Marcos Leonardo está jogando mais há mais tempo que o Endrick merecia mais. Acho que é uma afirmação totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. Mas, pensando numa Copa do Mundo, o potencial do Endrick eu acho que é inigualável com qualquer outro jovem. Inclusive o Vitor Roque. Eu acho que o Endrick, em potencial, ele não tem comparação. Então eu acho que esse moleque precisa estar no ambiente da seleção o quanto antes, precisa ser testado o quanto antes. Testado não é a palavra, tá? Porque se ele entrar e jogar mal, ele tem que ser convocado de novo. Sim. Então eu acho que ele precisa... você precisa preparar o time com um time potencialmente o melhor possível para daqui a 2 anos. Ó, o pessoal participou com a gente aqui na enquete. Gostaram da formação treinada por Fernando Diniz? Sim, 67%, não 33%. Se a produção puder colocar de novo na tela aí. Isso. Olha, É raro muito isso. raro, muito Gostar raro. de time da seleção. 67%. Entendendo que sim. a Só ideia, pra né? de repente poder colocar de novo, ô, produção, só pra galera que de repente tá chegando agora. Escala aí como Alisson, escalador. Emerson, Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior e Rodrigo.